E aí, pessoal? Oi, Agnes. A Agnes acabou de me mandar mensagem. Deixa eu avisar que comecei aqui. Oi, Paulo, tudo bom? Olha, a Mari. Ah, aqui. Já tá aqui na nossa live. Bernardo, tudo bom? Equipe Abraços fazendo presente. Oi, tô E tentando aqui. aí, Agnes? Oi, tudo bem? Tô tentando aqui ajeitar o Ué, celular, porque esse peraí, negócio que eu de acho que o meu videoconferência tá. que agora saiu. Acho que agora Peraí, foi, eu né? que tava filmando meus Budas. Agora sim. Pronto. Agora, Tá bom tudo assim? bom? Tudo Tá bem. Tá ótimo, bom? tá Ai, tudo meu Deus, vou ficar certinho. virando aqui, E peraí. aí, você conseguiu colocar para carregar ao mesmo tempo? Botei uma fita aqui colando o celular Não, no você viu como é que é a computador. minha situação aqui também, é tudo improvisado, mas tá aí. A gente Bem, precisa já aguentar esse estamos. mundo de lives. É, menina, então, agora a gente está nessa, né? Nesse período de isolamento, a gente agora inventou essa nova forma de comunicação, está tentando passar as melhores informações para os associados por meio de live. Acompanhei a sua na última sexta lá com a Brad, parabéns, foi muito boa. Obrigada, obrigada. E agora é a nossa vez. Olha a Elbia da Beólica aqui, tudo bom? Todo mundo Elbia, dando muita tchauzinho gente ali. já aqui com a. Todo mundo dando tchauzinho aqui na nossa live, o público está qualificado. O sinal tá bom? Não Agnes, sei se eu tô. então, Tô vendo aqui. Mas pode olha falar, aqui desculpa. para mim tá cortando um pouquinho, mas tá dando para te entender. Aí o pessoal vai dando um feedback aí pra gente no Ah, bate-papo e a gente vai ajustando tá aqui. bom, ótimo. Tá bom. Pois então, primeiro eu quero agradecer muito por você ter disponibilizado aí um tempinho da sua agenda para participar das lives da Abracel. Muito obrigada. Eu sei que as coisas não estão fáceis, o trabalho está cheio de emoção, né? Mas obrigada por ter aceitado o nosso convite. Legal, obrigada a você, E Ângela. Obrigada também ao Reginaldo pelo convite. Eu acho que é sempre bom a gente ter essa oportunidade de esclarecer, né, as coisas que a gente está fazendo. Geralmente a gente escreve release, faz nota técnica, recebe os agentes nas audiências do Ministério, mas eu tenho visto essas lives como uma boa oportunidade para passar muita informação em pouco tempo. Então eu tenho achado bem Exa- útil, né? Então, assim, obrigada então pelo convite e agradeço realmente também aos associados pelo interesse também. Ah, legal. Agnes, muita gente já te conhece no setor e eu fui descobrir também pesquisando aqui para lá que você é gestora, está aí no MME desde 2005. Eu queria que E você apresentasse um pouquinho aí quem é a Agnes, se apresentar aí para o nosso público, pode ser? Contar um pouquinho da pode, sua pode. trajetória. Eu sou economista de formação e assim, eu trabalho, eu estudo energia desde os 18 anos, basicamente, né? Então, assim, eu estudei economia na FRJ, e lá eles têm um grupo de economia da energia, com esse enfoque sempre em energia. Então, eu sempre estudei energia e depois que eu terminei a graduação, eu fui fazer mestrado em energia na USP também, mas o meu lado ele sempre foi muito mais para o econômico, para o financeiro, né? E aí, quando eu estava acabando o mestrado lá na USP, eu fui trainee de um banco por um ano, e também tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho na parte de projetos de energia, eu lembro que tinha PCH na época lá no banco, e aí eu vim para Brasília, justamente a Elbe, que você falou, ela foi minha primeira chefe, né, na assessoria econômica, e aí eles estavam justamente montando uma equipe que tivesse um pouco essa questão de conhecimentos conceituais mais sólidos, né? Vindo mesmo das pesquisas na academia, né? Então foi assim que eu fui parar no Ministério. E eu não era servidora pública, nunca foi assim meu sonho ser servidora pública. Mas aí quando a gente está aqui, a gente vê o trabalho, a gente se identifica com o trabalho, de fato a forma mais segura, né, de você continuar contribuindo passando em concurso público, porque daí você não tem chance de sair, né, dependendo das mudanças dos governos. Então, assim, eu me encontrei, eu gosto muito, assim, para mim é realmente a função objetiva do setor público, ela é muito relevante, né? E eu acho muito bom poder contribuir com esse conhecimento que eu junto desde os 18 anos nessa área. Então, assim, Ah, então esse é o meu lado, assim, profissional e é muito diferente, é muito difícil também de separar de quem eu sou, no fundo, né? Porque até no meu tempo livre eu tô aqui escrevendo artigos sobre energia e tô sempre olhando alguma coisa que tem a ver com energia. Mas, além disso, o que eu sou também, sou casada, sou mãe de duas crianças, que legal. e isso, assim, é uma parte muito importante da minha vida, que ocupa muito o meu tempo também. Com certeza. Mas, por outro lado, eu acho que a gente vai casando, né? Aquilo que, assim, a gente é um todo, de verdade, né? Então, a gente vai casando todas essas nossas... eu vou falar responsabilidades, mas também todos os prazeres, né? Da vida ordinária com essas questões das nossas, dos prazeres e das responsabilidades do trabalho também, né?
Ah, Então, com essas são aqui meus... certeza. Fica difícil aí separar uma coisa da outra. Eu E acho. assim, a gente está no meio de uma pandemia, é um cenário muito particular. Desses desafios que você já enfrentou na vida, algo parecido com esse, como é que está sendo essa questão aí? Tá sendo, que você falou, desafiador, eu acho. Eu acho que a gente sempre trabalhou muito, né? A gente sempre teve dias muito longos de trabalho. Só que eu acho que quando você tem essa divisória entre trabalho e casa, você consegue fazer uma ruptura melhor. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que não trabalhou no final de semana. Óbvio que numa excepcionalidade, sim, né? Mas geralmente não. E hoje, como até escrevi um artigo no LinkedIn sobre isso, assim, é um contínuo de tempo e de espaço muito grande. Então, se a gente já tem essa vida misturada profissional e pessoal, eu acho que está ainda mais. Então, eu acho que requer um pouco uma administração, né, do seu tempo pessoal, né? Então, assim, eu fiz aquelas coisinhas lá de habit tracker, assim, de coisas que eu quero fazer todo dia, e eu tento ficar olhando se eu estou fazendo, né? Então, eu vou tentando. Mas está puxado porque, assim, os dias estão muito longos e finais de semana estão longos também. Mas assim, acho que a experiência está sendo muito rica de qualquer forma. Assim, eu acho que o contexto é muito sério, a gente tem problemas muito grandes, mas essa questão de todo mundo estar querendo buscar soluções, todo mundo está trabalhando junto, tem sido uma experiência muito rica. Assim. E eu acho que o Ministério, sob a gestão do ministro Bento, ele é um ministério muito aberto, né? Então tem possibilitado, de fato, a gente trabalhar dessa forma, o que para mim, como gestor público, é, assim, é muito bom. É toda aquela questão lá de você envolver os seus stakeholders, né, na tomada de decisão, muito legal. Assim. Ah, bacana, Agnes. É, realmente está sendo desafiador. Eu estou passando o isolamento aqui sozinha, mas estou acompanhando o pessoal que tem filho, está casado e está sendo um ótimo Puxado. desafio, está puxado. Mas vamos lá, Agnes. O tema do nosso bate-papo hoje é falar do tema que dominou aí a semana, na segunda-feira, que é o decreto da conta Covid. O pessoal está muito interessado. Como é que foi assim a elaboração desse decreto? Quais foram os desafios? Como é que foi chegar nesse dispositivo aí que a gente tomou conhecimento essa semana? Espero que o Berra tenha gostado do decreto, assim, no fundo, porque a gente realmente teve bastante cuidado, né, em elaborar o decreto. Vamos lá. A primeira questão que apareceu no início da crise, né, foi a nossa preocupação, né, muito com a questão do fluxo de recursos no setor, e a gente sabe, o ministro Bento tem reiterado muito, né, esse papel das distribuidoras como principal caixa do setor. Então, a gente sabia que rapidamente a gente tinha que buscar uma solução financeira para as distribuidoras. Então, assim, esse foi o mote, né? Então, assim, na prática, esse foi o mote. E aí, o que nasceu como, né, uma solução que seria para o Caixa de Distribuidores, a gente teve tempo de discutir com os agentes e com a ANEEL muito detalhadamente, que a gente poderia usar esse instrumento, e a gente se inspirou, então, na Conta CR, que é aquela experiência de 2014, para fazer uma coisa que fizesse sentido, né? Então, assim, o que a gente identificou? Então, por que demorou um pouco de tempo, né? Teve um trabalho muito relevante que a ANEEL fez de olhar para todos os recursos que existem no setor, onde existia gordura, onde que dava para enxugar, até para a gente dimensionar bem a conta. Mas aí eu acho que o principal achado, que eu acho que daí é o que difere um pouco a conta CR, bastante até, é que a gente conseguiu identificar que boa parte dos ativos que vão ser dados em garantias desse empréstimo, desses bancos, para esses bancos, são componentes tarifários que entrariam na tarifa em 2020. Então, a ANEEL olhou justamente para os possíveis resultados, né, desse ano, de 2020, e aí a gente vê no decreto justamente a CVA, né, a conta de variação da parcela A, né? Então, se você olha a CVA de verdade são muitos custos incorridos entre 2019 e 2020, que já foram incorridos, e a gente, por regras contratuais, né, e da própria regulação, teria que passar isso agora, né, para as tarifas, e falar, poxa, esse não é o melhor momento para fazer isso, com muitos consumidores passando dificuldade, né? E aí eu falo não só residenciais, mas consumidores do setor de comércio, do setor de indústria, né? Então, aí a gente falou assim, não, então beleza, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse recurso para adiantar para as distribuidoras. Então, para elas, como elas, em vez de receber pela tarifa ao longo do ano, elas recebem adiantado dos bancos, mas, por outro lado, o consumidor também não vai pagar ao longo do ano. E aí, quando que o consumidor vai pagar? Quando a gente for, então, começar o processo de amortização do financiamento, e aí aquilo que ele deixou de pagar ao longo de 2020, ele começa a pagar durante 5 anos, de forma amortizada, junto com os outros componentes que serão pagos também. Então, essa foi a lógica da conta Covid.
E aí, só para dizer, porque assim, como a gente está falando para o Mercado Livre, né, a gente bolou muito essa questão em torno das distribuidoras, porque a gente tinha pouco tempo, a gente olhou para a experiência anterior da conta CR, funciona muito bem, porque daí a gente tem que olhar para o lado dos bancos, né, os bancos têm que olhar que essa é uma operação com risco baixo também para cobrar um custo baixo, né, então, e aí por isso que a medida provisória que saiu antes do decreto falava, o que a medida provisória basicamente fala é que a CDE pode ser um instrumento para transitar esses recursos, porque transitando via encargo pago pela CDE, tem mais segurança de repagamento, né? Então, essa foi a lógica, né? Então, assim, desse jeito a gente montou a conta. E aí, assim, eu acho que, de repente, o que pode interessar também, né, para o pessoal da Bracel é em que medida isso impacta, né? Então, os consumidores do Mercado Livre. E aí, Não, isso até que eu ia perguntar, né? Porque assim, tem duas coisas. Tem a mão invisível do mercado e tem a voz do mercado. E a gente fez até uma reunião aqui na Abracel no começo da semana e ficou muito essa dúvida, assim, o consumidor livre atual, ele vai pagar os custos dessa conta? Como é que vai ser isso? Você podia explicar um pouquinho melhor? Posso. Então, assim, acho que tem três tipos de atuação junto ao Mercado Livre. Tem três impactos que podem ter no Mercado Livre. Um é, se desses componentes da CVA houverem componentes que o consumidor livre pagaria normalmente, por exemplo, toda a parte de investimentos em transmissão, né, que vai pela TUS, mas também encargos setoriais, CDE, encargos de serviço de sistema, Proinfa, se esses componentes, aí vai depender da ANEEL, que a ANEEL vai fazer essa regulação, forem esses que forem considerados como ativos regulatórios para essa conta, ou seja, não vão para a tarifa em 2020, então aí sim o consumidor livre também vai pagar, mas é naturalmente na proporção daquilo que ele usaria ou que ele pagaria se tivesse ido para a tarifa agora. Então, e aí eu acho que essa é uma das belezas desse decreto, né? Que no fundo a gente conseguiu, com a ajuda da ANEEL, naturalmente, tentar ao máximo casar a responsabilidade pelo financiamento, por pagar o financiamento, aqueles que realmente se beneficiarem do financiamento, né? Então, nesses componentes, sim. Aí a outra forma que eu vejo que pode impactar o consumidor livre, mas aí aquele que está ligado na distribuidora. É naquele dispositivo que fala da contratação da demanda, né? Então, o que diz lá? Que as distribuidoras poderão também captar recursos para poderem livremente pactuado com os seus consumidores livres, que têm contrato de demanda, possibilitar que eles tenham um diferimento também para pagar essa diferença entre o que está contratado e o que foi verificado na prática. Então, nesse caso, o custo da operação fica com esse consumidor se ele, com a distribuidora, acordar que quer fazer uso desse instrumento, né? Na prática é um instrumento. Então, assim, aí ele justamente vai deixar de ter um custo agora para ter no futuro, é uma questão mais de ele avaliar. Mas a gente entende que foi muito importante para esses consumidores, porque eles também, assim como as distribuidoras, quando a gente faz a conta transitando pela CDE, né, pela conta Covid também, ser centralizada, porque daí você tende a não afetar os balanços das distribuidoras, porque ela não está pegando ela pessoalmente um dinheiro no banco, né? Então esse consumidor não vai ele no banco pegar um dinheiro para poder pagar a fatura de energia. No fundo ele negocia com a distribuidora, os níveis de endividamento deles nos balanços ficam iguais, e depois ele paga conforme acordado com a distribuidora. Então isso também é uma questão que afeta os consumidores livres, aqueles que são ligados às distribuidoras. E aí tem mais um componente, que eu acho que é um que você poderia me perguntar, que você deveria me perguntar, que é do encargo de migração. Eu acho que ficou, né, uma dúvida, eu acho, assim. Mas qual é a lógica do encargo de migração? Quando a gente olha, por exemplo, para os componentes tarifários, e olha para a CVA especificamente, a CVA, ela, dentro dela, por exemplo, tem Itaipu, tem a parte de energia, eventualmente, né? Então, tem Itaipu. E aí, todos os custos relacionados à energia, se o consumidor está na distribuidora, ele é um consumidor cativo, ele, no fundo, ele se beneficiou disso entre 2019 e 2020, até a data do reajuste. E aí ele fala assim, puxa, agora vai entrar essa conta aí, não vai passar para a tarifa agora, eu vou sair rapidinho dessa distribuidora porque eu não quero ter que pagar essa conta. Aí ele fala assim, não, isso não é justo, porque no fundo você já se beneficiou dessa energia, então se você, nessa parcela da energia, você de fato vai ter que levar sob a forma de encargo de migração. Então essas foram assim, as reflexões que a gente fez, e aí eu acho que o gatilho para isso, né, no fundo, é o que está no decreto, é justamente a formalização, né, dessa migração, né? Então, assim, toda a formalização que ocorrer a partir da data da publicação da medida provisória, aí entra nessa regra. Certo.
Até antes da gente, eu tenho uma outra pergunta puxando esse gancho, mas já abri espaço aqui para o pessoal que está assistindo mandar suas perguntas. Aqui o Luciano já fez a pergunta, vou até fazer a pergunta do Luciano, Dados mas quem estiver importantes, pode assistindo, pode ler. não, e até avisar também sobre o decreto, fazer um merchan aqui da Abracel. A gente colocou aí no nosso Instagram, depois o pessoal pode conferir um resumo do decreto da conta Covid. Então, quem quiser conferir lá, tá bem explicadinho. Então, ele pergunta assim: o MME já definiu o valor da conta Covid? A Marisete havia dito que seria divulgado até terça. Por que não saiu? Ainda não está definido? Não, está finalizando, assim. Eu acho que esse trabalho é um trabalho que a gente tem que ter muita seriedade em fazer, né? Então, como são muitas rubricas tarifárias, a ANEEL está fazendo um trabalho muito criterioso de olhar com as distribuidoras exatamente, porque dependendo justamente dos impactos tarifários de todas essas distribuidoras ao longo deste ano, mas assim, está muito em vias de sair. Então, assim, eu vejo que tem sim um esforço da ANEEL, né, em regulamentar. A gente viu que já foi sorteada a diretora Elisa, né, para ser relatora do processo. Sim. Então, assim, isso realmente se não foi terça, vai ser assim, em breve, assim, hoje, amanhã, segunda-feira, que nem o decreto, né? Assim, no fundo, a gente está sempre contando que aconteça no dia seguinte. Mas assim, está em vias de. E assim, o que eventualmente faz com que não tenha saído é porque a gente, de fato, está tentando fechar os números mais próximos da necessidade mesmo. Sim. Nossa, a gente já está com mais de 100 pessoas simultâneas aqui, a live está bombando. Quero agradecer o pessoal que está assistindo. Vi aqui que a Edith entrou, a Mari, gente, obrigada aí pela audiência. Agora, então assim, uma novidade que teve da conta, a gente até estava conversando, uma novidade que teve entre a conta CR para a conta Covid foi a definição de que os custos financeiros, né, do empréstimo seriam custeados por quem é realmente beneficiado pela operação. Isso. Você poderia explicar um pouco melhor quando que o consumidor não seria responsável pelo pagamento? Por exemplo, nesse caso que eu te falei, da energia, por exemplo, se o consumidor livre não tem nada a ver com Itaipu, que está dentro da CVA da distribuidora, esse, naturalmente, o consumidor livre não vai pagar. É realmente só nessas rubricas que não vão entrar na tarifa esse ano, que entrariam normalmente e que ele pagaria, só nessas. Uhum, Então, assim, os exemplos para mim melhores são esses: Proinfa, CDE, Encarce de Sistema, certo. e Tem os uma investimentos. per... Não, Mas assim, só para tem... dizer assim, isso eu tô, o meu lado opinativo na medida em que essas rubricas, de fato, formalmente vão ser fechadas na regulação da ANEEL, né? Só para deixar claro. Mas assim, a lógica é essa, tá? Certo. Tem uma pergunta aqui que eu tenho que fazer, do Alexandre. A formalização seria a denúncia do contrato junto à distribuidora? Isso é uma outra dúvida também que ficou. Eu não sei te dizer na prática. Eu sei que é junto à distribuidora, mas eu não sei se simplesmente denunciar contrato é o ato de formalização. Então, eu sugiro que cada agente procure a distribuidora para saber qual que é o rito. Eventualmente, eles já sabem. Eu que não sei. Ah, não, então certinho. E assim, Agnes, passada essa primeira onda de ações que está tentando solucionar mesmo essa questão mais emergencial, quais as próximas medidas que o Ministério está buscando tomar para enfrentar algo assim que pode afetar diretamente o Mercado Livre? Então, a gente está olhando uma primeira ação que tem a ver até com a discussão que a gente teve enquanto estruturava a conta Covid, a gente queria tentar desidratar a conta Covid ao máximo, né? Tentar não captar recursos. Então, a gente olhou para vários recursos setoriais. O pessoal fala muito de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo. Só que não dava tempo de você, porque eventualmente você tem que mexer em lei, tem que avaliar realmente os impactos de mexer, né, nesses tipos de recursos setoriais. Mas a gente está com essa discussão aberta ainda, né, se existe espaço para usar esses recursos. E aí, dependendo de como a gente usar, por exemplo, se for para abater CDE, por exemplo, né, então usar o recurso, parte do recurso de P&D, alguma coisa, para abater CDE, isso afeta o consumidor livre na medida que ele vai ter menos obrigação, como todos os outros consumidores, de recolhimento de CDE. Então, isso é uma questão. A outra questão, que eu acho que é bem interessante, é que daí, ao longo desses 2 meses, né, a gente recebeu muitos pleitos de agentes para aproveitar essa situação circunstancial, né, de excessos de contratos, para fazer uma limpeza no setor, né, porque, no fundo, a gente tem todo o questionamento dos agentes de GSF, de excesso de garantia física. Então, a gente está estudando isso, mas o que eu quero dizer, e por que eu quero falar assim, por que a gente ainda está estudando, não é uma coisa rápida, porque assim, a nossa premissa básica não é sempre respeitar contratos. Então, todas as soluções que a gente está estudando, né, e aí os agentes trouxeram várias propostas para a gente também, são sempre sob a ótica de ser facultativo, de a gente pensar em alguma compensação que alinhe o interesse, né, do consumidor, de eventualmente, do consumidor, daí do agente, né, a fazer uma descontratação.
Então, a gente tem uma situação conjuntural de flexibilidade para poder arrumar algumas questões estruturais que a gente ainda está avaliando como fazer. E aí, não só a questão do respeito aos contratos, mas também que pode ser que seja uma melhoria estrutural, mas a gente também tem que ver que não tenha impacto de curto prazo que, de alguma forma, anule parte do benefício que a gente está criando agora com as medidas mais emergenciais. Então, são avaliações que estão começando agora, né, superada essa etapa da Covid, que a gente já está fechando os valores direitinho, está saindo a regulação, mas assim, a gente já está tocando isso. E, além disso, para fazer essa quantificação, né, a gente também vê que tem um outro movimento que está andando, que é a revisão extraordinária da carga, que é justamente quando a gente vai ver, de fato, né, o que é essa sobra, né, e como a gente pode agir sobre isso e como precificar esses efeitos, né, no fundo. Então, eu acho que isso é bem relevante. E aí, como que eu entendo que isso talvez afete, né, o Mercado Livre? Se você tem, de repente, um setor, né, que por algum motivo a gente consiga fazer que os agentes adiram, né, detesto esse verbo, mas adiram, sei lá, a reduzir contratos, sei lá, trocar a redução de contrato por extensão de outorga, reduzir garantia física, eu não sei. Se a gente conseguir, né, falar assim, ó, tem espaço, os agentes topam fazer isso. Isso significa que a gente vai ter um ajuste do lado da oferta também no mercado, né? Então, assim, aí você vai ter mais realidade. No fundo, assim, a gente está caminhando, seria uma oportunidade de caminhar para aquilo que a gente tem defendido, que é ter um mercado pautado por informações realistas. Então, assim, de fato, o que são os contratos que existem? De fato, qual é a garantia física que existe, né? Então assim, aí eu acho que afeta o Mercado Livre, sim, porque daí, no fundo, você tende a ter preços também formados de forma mais com base nessas questões mais realistas, né? Certo. Ó, a gente está cheio de elogios aqui para a live. A Bélica está em peso, Sandra, a Elbia, a Camila, todo mundo aqui. Ô, Agnes, durante essas avaliações, como é que o Ministério tem visto o Mercado Livre nesse contexto? A gente sempre olha para o Mercado Livre como algo que não depende da tutela do Estado. E, assim, para a gente isso é um alívio, né? Então, assim, e é um alívio e é muito importante porque a gente justamente está falando da modernização, de ampliar mercado. Então, a gente entende que o Mercado Livre tem os instrumentos próprios, né, para chegar nos acordos entre os agentes que achar que deve, né, na liberdade que deve, como sempre, né, porque no fundo no Mercado Livre você contrata ao preço que você achar que deve, ao prazo que você achar que deve, e esses contratos não são tutelados, né, então o que a gente entende que pode fazer, talvez, se o mercado achar que deve, talvez, sei lá, dar diretrizes no sentido de preservar esse tipo de premissa, basicamente. Mas a gente sempre entende que o Mercado Livre tem os instrumentos, né, para poder chegar às suas melhores respostas, né, com mais eficiência do que se fosse a gente lá arbitrando entre os agentes. Eu acho que não é para ser isso o Mercado Livre, né? Com certeza. Foi até o tema da nossa primeira live que a gente fez com o nosso consultor, o Julião. Queria que abrir agora, Agnes, para fazer umas perguntas que chegaram aqui. Tem uma pergunta que fala assim: o fato da MP 950 não ter sido convertida em lei gera o risco de o decreto ser alterado posteriormente? Não, o decreto vai sair agora e no momento que ele sair, ele tem eficácia do jeito que a medida provisória tem também, né? E esse foi até um dos motivos a gente fazer por MP, porque daí a eficácia é imediata e até para atender, né, com a urgência que a gente precisa. Então, a gente tendo a MP, tendo o decreto, saindo a regulação, e aí provavelmente as distribuidoras têm que firmar contratos com a CCE, né, para fazer essa captação, tudo é ato jurídico perfeito na prática, né? Então, a gente não vê risco. Tem uma outra aqui que fala: e o consumidor que migrar para a geração distribuída, ele também pagará essa conta? O fato da fatura na baixa tensão ser volumétrica, monômia, não acaba inviabilizando esse pagamento? Isso, por enquanto eu entendo que sim, assim, eu acho que essa é uma pauta bem difícil que a gente tem no setor, né, que no fundo tem a ver com a geração distribuída e que hoje o Congresso avocou para si, mas enquanto persistir essa questão da monômia, né, a gente vai ter essa ineficiência, eu acho, né, em poder justamente alocar pelo menos essa parcela do custo, né. Mas eu acho que isso é uma questão que a gente está amadurecendo enquanto sociedade, né? Então, o Congresso avocou para ser essa discussão na GD, e aí eu acho que quando a gente tiver maturidade, a gente tem que pautar justamente esse tipo de discussão, né? De fato. E aí a tarifa binômia, só para dizer, sempre foi uma questão que está no radar da modernização, né? Sempre foi, está inclusive lá nas frentes de atuação.
Assim, é uma questão que, assim, se a gente quer ser sério enquanto a modernizar o setor, enquanto a alocar adequadamente custos e riscos, se todo mundo quer isso, a gente vai ter que enfrentar essa discussão. Mas hoje essa discussão ela foi evocada pelo Congresso, então a gente está esperando justamente uma sinalização do Congresso em que direção que eles querem dar para isso. Mas a nossa bandeira, e aí olhando até para os outros projetos de lei que também estão tramitando no Congresso, é que, de fato, você tem que poder fazer com que todo mundo que use rede, que todo mundo, né, que use da confiabilidade sistêmica, pague por isso, né? E assim, a realidade é que essa situação de emergencial vai passar e a gente vai começar a ter que encontrar, né, soluções mais estruturais para o nosso setor. E você que está coordenando o comitê da implementação da modernização, como é que a pandemia afetou os trabalhos do comitê? O que que a gente pode esperar ainda para esse ano da agenda que estava sendo pensada? Até porque muitas medidas ali podem avançar, né, de maneira infralegal. Então, vamos lá. Formalmente, como afetou? A gente soltou um release no site falando que justamente tudo que requiser do Ministério decisões que mudem muito a realidade do setor, a gente não vai fazer agora em respeito também aos agentes, porque a gente sabe que os agentes também estão passando por situações muito específicas, tendo que lidar, então talvez até a capacidade de todo mundo contribuir para esses debates agora fique um pouco comprometida. Mas a gente continua discutindo intensamente no Ministério essas questões da modernização. A gente tem, por exemplo, um exemplo é toda a questão da solução transitória, né? Enquanto os projetos de leis, o PLS 232 e 19 e 17 não tiverem um desfecho, né? Assim, for decidido pelo Congresso qual que é o modelo da modernização que eles entendem, defensável, óbvio, com todos os nossos inputs e todas as nossas contribuições, a gente está pensando numa solução transitória porque, no fundo, a gente estava com esse horizonte de precisar contratar capacidade, né? E aí a gente tem sempre essa preocupação de que o que quer que a gente contrate, ou seja, os empreendimentos que possam agregar capacidade, que de alguma forma isso seja pago por todos os agentes, né? Por todos os consumidores, né? De verdade. E aí, só que aí o que acontece? Aí, por outro lado, né, com a questão da pandemia e com a redução da carga, eu acho que essa revisão extraordinária da carga vai ser, inclusive, relevante para a gente olhar se ainda persiste, né, essa necessidade de fazer uma contratação entre o curto e médio prazo. Então, isso a gente vai identificar, mas, de qualquer forma, a gente tem tocado essa discussão interna de como viabilizar isso. Outra frente que está andando bastante é relacionada ao novo mercado do gás, que é a frente de integração do setor elétrico e gás natural. E aí, por que eu estou falando isso? Porque daí tem uma outra frente, por exemplo, que é a de desburocratização e melhoria de processo, que tem lá uma ação que é para atualizar ou aperfeiçoar aquela portaria de cadastramento e habilitação técnica, né? E, por exemplo, é nessa portaria que, eventualmente, a gente consegue discutir a comprovação de combustível por térmicas, que tem a ver com o novo mercado de gás. Então, essas questões estão andando, elas são muito mais pontuais, assim, mas a gente entende que é você preparar o ground, né, o terreno, para quando você puder ter retomado, você já ter os assuntos mais amadurecidos. Então, a gente está trabalhando muito nessa linha. Tá certo. Tem até uma questão aí que você tocando um pouquinho na separação de lastro e energia, né? Como é conhecido. O Ministério participou de uma reunião que a gente organizou, mas no começo do ano, quando ainda nem se falava em isolamento direito, teve a grande participação do mercado, e aí foi comentado sobre a possibilidade de avançar, né, com um modelo de contratação de capacidade mais pragmático e de menor intervenção. Eu queria saber, assim, essa ideia que ainda está permanecendo, como é que está tocando esse assunto? Você poderia dar mais detalhes para a gente? Então, eu acho que esse evento que vocês fizeram foi justamente no período que a gente estava tendo um grande diálogo, né, com os agentes. O Comitê de Implementação da Modernização ele foi instituído por uma portaria do Ministério que determina que cada frente de atuação, acho que são 15 frentes, ou 14, seja acompanhado por associações. Né? Então, assim, é para justamente as associações estarem acompanhando o que a gente está fazendo. E a gente tentou selecionar as associações que tivessem mais capacidade de contribuir tecnicamente para os debates, né? Assim, pelos temas, né? Pela afinidade com os temas. E aí, então, a Lastro Energia foi uma que, no fundo, a gente acabou ficando com, acho que eram 9 associações, 9, eu acho. Não vou lembrar agora de cabeça. 9 associações, sendo que mais 3 ainda pediram para participar. Então, eu sei que entre, acho que janeiro e fevereiro, a gente conversou com 12 associações só sobre isso. E fora com vários especialistas que também queriam, né, opinar e tal. E a gente está sempre muito aberto para conversar sobre ideias, né, para resolver, para solucionar, né, os problemas que o setor tem. E aí,
e também o que eu vou falar veio das reuniões com as associações, mas veio também na resposta da consulta pública do ano passado sobre lastro energia. E o que é o pedido? Primeiro, que a gente tente implementar um modelo que seja simples, né, para todo mundo poder justamente entender o que a gente está fazendo. E assim, olhando muito também pelo lado dos investidores, né, de bancos, assim, as pessoas têm que entender o que a gente está fazendo. Os agentes pedem para a gente fazer um modelo que seja gradual, né, que enxergue uma transição, para não enxergar uma ruptura, e que, de preferência, aproveite a experiência exitosa que a gente tem no setor, que são os leilões de energia. Uhum. Então, a gente está trabalhando para ver como que a gente consegue, né, incorporar isso. E aí a gente tem tido discussões, agora um pouco menos, né, nesse último mês por causa da conta Covid, mas assim, com a EPE bastante intensa sobre isso. E o maior dilema no momento, assim, o ponto que a gente tem discutido mais, para o qual a gente ainda precisa chegar numa conclusão, é se essa contratação dessa confiabilidade, ela tem que ser residual ou não. E por quê? Porque, no fundo, se a gente mantém os leilões e tal, tem sempre, talvez, uma tendência para assim, não, então, assim, a gente só vai contratar a capacidade, né, ou a potência, naquilo que o mercado não entregou. E aí isso seria algo que a gente ainda está discutindo muito com a EPS, se é possível, se não é, mas, assim, isso tem, considerando esse pleito dos agentes, né, a gente entende que é relevante a gente aprofundar essa discussão. Então, tá, assim, acho que tá sendo bem rico, né, esse momento, assim, e aí, assim, a gente estava com esse intuito de estar com isso tudo pronto para fazer essas contratações já no ano que vem, né? Então, assim, vamos ver se... Né? Mas, de qualquer forma, qualquer coisa que a gente decida, na prática, provavelmente a gente vai fazer uma nova discussão com a sociedade para mostrar como justamente isso evoluiu, para os agentes poderem formalmente participar. Então, assim, para ninguém ficar preocupado que a gente não vai decidir nada. Sem falar com ninguém. Surpresa. Você foi bem na linha da pergunta que até aparece aqui. É quando teremos definição do mecanismo de adequabilidade que será utilizado no país e se o plano continua a utilizar o novo modelo a partir de meados do ano que vem, né? Então, foi bem... A priori continua, mas assim, só para dizer, o novo modelo depende da tramitação dos projetos de lei, né? Então, a gente vê que o Congresso ainda está nessa fase de fazer um amadurecimento sobre esses textos. O senador Marcos Rogério foi muito diligente, né, para fazer aprovação no Senado, mas agora, né, ficou essa decisão de ir para a plenária ainda. Sim, exato, agora vai para a plenária. A gente achou que ia conseguir encontrar o da Câmara, né? Porque ele avançou bem a agenda lá no Congresso no início do ano, mas infelizmente acabou mudando um pouquinho a prioridade, né? Então. Mas assim, de qualquer jeito, o que eu acho? Mudanças de prioridades, a gente vê, e aí envolve o Brasil inteiro, todos os setores da economia, tem muito a ver com essa situação emergencial, né? Então, a gente espera, assim, ou a crise diminuindo, né? Ou pelo menos você já tendo endereçado tudo que precisa do Congresso, né? Para dar segmento nas políticas de atendimento à emergência, depois infralegalmente nos ministérios, aí eu acho que abre de novo esse espaço para discutir essas questões mais estruturais. E aí você mencionou justamente a live da Abrad, foi muito interessante, porque lá estava o deputado Arnaldo Jardim e o Lafayette. E eles falam justamente isso, que eles estão defendendo muito que a gente não abandone, né, jamais as pautas estruturais, e aí entra tanto a modernização do setor elétrico, quanto o novo mercado do gás, né, que é a alteração na lei do gás, e também a questão do GSF, né? Então, assim, tem questões, assim, bastante relevantes no setor, mas me parece que o Congresso tem, sim, consciência disso, aqui no fundo, é que nem a gente parou um pouquinho nas discussões mais estruturais para atacar contra a Covid, eles estão atacando algumas coisas bem prioritárias, mas, assim, eu acho que estão logo... essas questões prioritárias saiam, né, da mesa, né, lá, aí eles vão ter mais fôlego, né, para poder endereçar essas discussões. Pois é, até nessa live da Abrad, o deputado Arnaldo Jardim comentou da possibilidade de acabar votando a 950 no início de junho e a partir desse mês também retomar os projetos, o 232 que está ali no Senado, para quem sabe já conseguir votar. O senador Marcos Rogério também apresentou um ofício, né, solicitando a importância de votar o projeto de lei do GSF ainda. Como é que o Ministério está fazendo esse diálogo com o Congresso? Também qual a expectativa de vocês, talvez, para... Não, assim, o ministro ele é muito zeloso, né, sobre o espaço de competência de cada um. Então, assim, ele reitera sempre que pode, né, a nossa necessidade de ver esses projetos andarem, mas naturalmente respeitando as prioridades que o próprio Congresso pode dar para todos os assuntos do país. Né? Então, mas, assim, a gente tem um diálogo muito aberto, né, com o Congresso, a nossa assessoria parlamentar, chefiada pelo Hugo Oliveira, está sempre à disposição, né, então, assim, sempre... Então, isso para dizer que, assim, tão logo eles queiram, a gente está de novo em ponto de bala para poder discutir as questões que são relevantes para a gente, né, para o setor.
E ali no projeto já tem uma grande questão central, né, que é a abertura do mercado, que é um pilar fundamental aí para a competitividade. Então é importante Isso. mesmo que aí tem até uma outra pergunta aqui, ó. Com relação à abertura de mercado, né? O MMS soltou duas portarias importantíssimas nos últimos anos, reduzindo os limites de compra no Mercado Livre e liberando diversos consumidores da reserva de mercado. E a gente sabe que nesse momento de forte contração econômica, o acesso à energia mais barata é fundamental, né? Foi isso que eu até Isso. acabei de comentar. Quais medidas adicionais estão sendo avaliadas pelo Ministério para ampliar essa liberdade de escolha do consumidor, para de fato todo mundo ser livre? Assim, ó, hoje não muita coisa, porque no fundo a gente está muito focado na questão de fazer com que quem alocar os custos, né? Então, assim, quem sai, eventualmente tem que levar o custo daquilo que está levando. E por que eu estou falando isso? Assim, um exemplo é a questão das fontes incentivadas, por exemplo, né? Então, até num movimento muito natural, né? De você, dentro dos limites hoje vigentes, né? Se alguém migra, né, para o Mercado Livre, aí você tendo essa descontratação de uma energia de fonte incentivada no ACR e ela sendo, então, negociada no ACL, você aí tem isenção, né, de encargos no consumo, que a gente não tem no ACR. Então, você tem um impacto na CDE, os outros vão pagar por isso. Então, a gente tem que ter clareza de que esses movimentos eles têm que ter sustentabilidade. Né? A gente Com não pode certeza. aumentar os encargos setoriais, né, para viabilizar para a pessoa ir para o Mercado Livre. E também não pode, por outro lado, também deixar que os outros paguem a conta. Então, assim, tem que ter atenção, né, para esses movimentos alocativos na prática, né? Mas assim, a gente está bastante comprometido, né, com essa agenda de abertura, mas assim, como a gente vê, até a própria modernização trata um pouco disso, né? Então, assim, vamos tratar da questão alocativa agora, né, de adequar, de fato, os universos de pagante de cada questão, e aí, no horizonte que está na portaria, a gente está falando justamente a partir de janeiro de 23, né? Então, ter uma abertura talvez além, né, não, além dos 500 kV que já estão hoje na portaria, né? Então, mas mesmo Legal. assim, fundamentado no estudo que a gente vai fazer com a ANEEL, então, assim, tem que ter esse cuidado, né? Então, Tem assim, um eu acho que a gente outro. deu as grandes linhas, né? Uhum. E aí a gente está tentando ajustar toda a parte do setor que tem a ver com essa alocação de custos para poder viabilizar isso nesse horizonte, né? Certinho. Tem até um outro ponto na questão da modernização que é muito central, que é a questão da sustentabilidade da distribuição. E aí a gente vai em modelo de contratação, separação da atividade de fio e energia. Como é que tem sido o andamento das atividades nessa frente? Você pode compartilhar aí com a gente um Eu acho pouquinho? que é bem interessante, porque quando a gente fala da sustentabilidade da distribuição, foi bem engraçado, porque assim, a gente pegou muito em 19 ainda, né, todas as discussões da CP33, e ela não era uma questão que era muito visível, eu acho, né? E aí, quando a gente viu, assim, não, isso realmente é muito importante, e não só pela questão da sustentabilidade financeira, tal, mas assim, sobre o novo papel que a gente entende que a distribuição deve desempenhar, né, no futuro. Então, acho que a gente tem duas questões que são que requerem muita atenção, né? Que é a questão da melhor alocação desses custos relativos à confiabilidade sistêmica, que hoje já estão em contratos que estão na distribuidora. Então, se é possível, de alguma forma, a gente alocar melhor esses custos, mas naturalmente preservando contratos, porque ninguém quer fazer agora aqui, derrubar contrato, fazer todo mundo pagar nem nada disso. Então, assim, como que a gente faz isso? Mas assim, a gente não tem uma resposta para isso ainda, e a gente estava justamente, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, eles estavam bastante interessados em ajudar a gente com a modernização especificamente, né? E aí a gente falou que essa questão da sustentabilidade da distribuição seria uma que talvez eles pudessem ajudar a gente a focar. E além disso, quando a gente pensa que o mundo que a gente quer construir no setor é um de plena liberdade dos agentes, né, de decidir onde querem contratar, se eles querem ou não estar abaixo de uma distribuidora, a outra questão que aparece como que fica, né? Hoje a regra a gente está falando de incrementalismo, né? Leilões de energia, declaração de necessidade, contratar 100% do mercado para frente. Faz sentido manter isso? Assim, você tem, talvez, aí a questão do debate sobre a necessidade de um supridor de última instância, por exemplo. Então, assim, estão todas discussões que daí estão sendo endereçadas pelas frentes. Mas não vou dizer assim que agora, né? Tipo assim, está no radar, a gente tem conversado com a Brad também, mas aí por causa dessas questões mais emergenciais, a gente não está atacando muito. Mas, por outro lado, essa questão da separação do fio e da energia no cronograma da modernização era lá para o final de 22, né?
E é uma questão que a Abrat mesmo já sinalizou que ela acha que a gente pode antecipar. Então, assim, a gente está bastante empenhado. E eu acho que o que é legal da modernização, no momento que a gente tornou, né, o plano de ação visível, que os agentes têm dado esses feedbacks. Ó, vamos atacar isso aqui, tem espaço, a gente já tem um estudo aqui. Então, tem sido muito legal. Assim, nessa questão, por exemplo, da adequação sistêmica, né, da capacidade, a contratação de potência, a gente tem tido muitos inputs interessantes, assim, vindo dos agentes, assim, de como eles enxergam que isso pode funcionar. Então, assim, tem sido um processo muito rico para a gente, sabe? Ai, não, bacana. Eu tenho até que pedir desculpa aqui que eu deixei o bate-papo rolando, foi chegando um monte de mensagem, agora eu vou até ler o comentário aqui da Elbia. Agnes, até pelo agravamento da situação econômica e política do Brasil devido à Covid, creio que seria importante o MME pensar numa implementação gradual e com um modelo transitório para os leilões. E vou até ler outra pergunta aqui do Parabéns pela live do Weber. O preço de repasse dos custos com a compra de energia PMix varia bastante entre as distribuidoras. A equalização do PMix não deveria ser buscada antes da abertura do mercado? Isso, assim, ao longo de 2019, essa foi uma discussão que a gente teve, assim, faz sentido, né, se a distribuidora, ela não tem gestão sobre quem participa dos leilões e qual é a energia que no final é contratada, faz sentido você ter preços diferentes? Então, assim, isso está no radar. Então, assim, se alguém tiver justamente algum tipo de avaliação e sugestão, assim, a gente está realmente muito aberto para olhar para isso. E isso está, assim, na discussão lá da sustentabilidade da distribuição também. É uma boa pergunta essa, eu também acho. Tem uma outra aqui do Surek. Vejo muitos falarem que o preço de oferta resolve o GSF. A meu ver, ele só mascara a questão e não resolve o deslocamento do gerador hidráulico. Como tratar o GSF do futuro? É até a pergunta que a Semiloca fez aqui em cima. Como é que fica, então, essa questão? Como que a gente trata o GSF do futuro? Isso é uma pergunta bem interessante, porque no fundo, quando a gente fala de GSF, a gente está sempre olhando para o MRE, basicamente, né, para como o setor historicamente se estruturou com grande peso na fonte hidrelétrica, né? E a gente hoje vê essa questão de todas as outras fontes renováveis e a gente mal sabe para onde que o setor vai em termos de inovações tecnológicas e de outras alternativas. Então, assim, mais no curto prazo, como que a gente resolve o GSF, porque o critério de rateio do MRE é a garantia física, é justamente tentando ajustar as garantias físicas dentro do MRE. Mas isso, com aquilo que até veio da consulta pública do final do ano passado sobre revisão de garantia física, sempre de forma consensual, assim, sem passar em cima do direito de ninguém. Até o momento, até o começo, assim, janeiro, então, porque assim, a vida mudou muito, né, tipo, em março, mas assim, em janeiro, a nossa convicção é que a gente vai passar por mudanças a gente está atualizando os parâmetros para cálculo de garantia física num cronograma pactuado com o ANS, com a Agência Nacional das Águas e com o próprio TCU até 2022-23. Então, que só quando a gente ajustasse os parâmetros para, de fato, a gente ter um cálculo com os dados, né, que são os mais atuais, é que a gente faria sentido fazer qualquer tipo de movimento para uma revisão além dos limites do decreto. Então, por isso que a gente, na prática, na modernização, tinha, né, essa ação, né, de revisão extraordinária, a gente tirou. Só que aí o que acontece? Agora, nesse novo contexto, pós-março, é que você vê esse excesso de contratos, esse excesso de energia, e aí a gente tem recebido de agentes, de geradores, o pedido de talvez considerar revisar suas garantias físicas, mas pensando numa compensação. Porque o que acontece? Hoje, eles não estão entregando a energia que deve comprar no mercado, está barato, mas eles sabem, já passaram no passado por situações muito mais complicadas de ter que comprar essa energia a um preço muito mais alto. Uhum. Então, eu acho que tem esse médio prazo que tem a ver com a revisão das garantias físicas. Agora, no caso mais estrutural, né, de como que a gente evita risco hidrológico, eu acho que tem um debate muito grande que a gente ainda tem que fazer, né, de matriz, do papel das fontes na operação do sistema. E aí isso a gente tem que ter mais tempo, né, também porque assim, isso é muito estrutural, né? Mas eu acho que a gente vai chegar nessa etapa. Eu acho que assim, se a gente for
a Marisete fala muito, comendo o boi aos bifes, vamos fazer agora essa parte que a gente entende que consegue atacar, e aí resolvendo essa parte dessa garantia física e tal. Aí depois você faz esse segundo passo, assim, ó, vamos então agora olhar um pouquinho para essa questão de matriz e do papel das fontes na matriz, basicamente, né? A live está muito boa, só informação boa, e aí o tempo voa, né? Então, assim, a gente já está partindo para os quase minutos finais, a gente tem uns 14, 15 minutinhos ainda aqui. Queria saber, assim, tem uma lista extensa lá de ações, umas 88 ações ali do comitê. Tem alguma coisa, assim, que ainda está avançando, que a gente não comentou, que você quer deixar aqui registrado na nossa live? Alguma coisa nesse sentido? Então, eu acho que assim, quando eu falei para você lá da portaria de cadastramento, justamente essa frente está andando bastante de gás e setor elétrico, da transição também, do lastro energia, né, essa questão da adequação ou da contratação da confiabilidade. Que mais que a gente pode dizer? No planejamento, a gente justamente teve aquela publicação daquela portaria que tem a ver com o Plano Nacional de Energia, que tem um pouco esse enfoque, né, de olhar para planejamento como o que vai dizer para onde que o país vai em termos de matriz, que eu acho que é muito importante, porque condiciona todas as políticas que a gente, né, está fazendo. Deixa eu ver. Eu não acho que era isso. Assim, essas são as que eu vejo, observo. Tinha uma frente muito que estava andando bastante bem, que é dentro da governança, que é a nossa interação com o Ministério de Ciência e Tecnologia, toda a parte de inovação no setor de energia, que a gente consiga ter uma lógica, né, e poder também mensurar resultados relevantes para a sociedade e talvez priorizar, né, a questão do uso dos recursos em áreas que a gente entenda que sejam aderentes a essas políticas que a gente está adotando. Então, isso andou bastante também até março. E eu acho que assim, é uma parada circunstancial, né? Assim, eu acho que assim que essa agenda, né, emergencial, a gente se desafogar dela, a gente volta a retomar. Então, isso também tem andado bem. E aí, sobre isso, eu acho bem legal falar que a gente tem, então, justamente proposto, a gente está trabalhando sobre um decreto que cria uma estrutura entre o Ministério de Minas e Energia e o Ministério de Ciência e Tecnologia, parecido com o que existe entre o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Ministério da Economia na indústria 4.0. E aí é justamente sempre um enfoque mais aberto, né, de deixar os agentes participarem e a gente conseguir ir endereçando juntos, né, temas que são tanto de inovação quanto de energia na prática, né? Então, eu acho que isso vai ser bem legal e bastante relevante para o país, porque é muito recurso que circula, né, nessas contas. Então, assim, se a gente puder trazer mais efetividade ou mais visibilidade daquilo que a gente está fazendo, é muito bom para a sociedade, né? Então, Muito isso eu acho que bom. não. Agnes, tem uma pergunta aqui do nosso público. Parabéns, Abracel e Agnes, perguntando sua Suassuna. Há algum estudo para alongar o empréstimo de Itaipu em função da sobrevalorização do dólar e o reflexo nas tarifas do ACR? A gente tá olhando bastante para Itaipu, mas a questão de Itaipu é que Itaipu está associada, qualquer discussão que envolve Itaipu, né, está associada à renegociação do anexo C do Tratado de Itaipu, que tem que ocorrer também até 2023. E essa é uma discussão e uma tratativa muito estratégica para o país, porque tem a ver com a forma, eventualmente, que a gente vai comercializar essa energia depois de 2023. Então, esse é um tema que a gente tem que tomar muito cuidado para não prejudicar, né? Uma questão estrutural muito relevante por uma questão momentânea, né? Então, a gente tem olhado, sim, a gente já ouviu pleitos, por exemplo, né, de pensar em estudar rede para Itaipu. Então, assim, a gente está, assim, naturalmente está na nossa, né, na nossa Radar agenda, a aí, gente né? está debatendo, mas não é simples, porque qualquer coisa que a gente faça não pode comprometer o nosso espaço de negociação das questões mais estruturais, entendeu? Com certeza. Aproveitando aqui os minutos finais da nossa live, quero tratar de um tema que a gente até já conversou com você no início dessa semana, né? A gente falou um pouquinho sobre preço horário. E aí o mercado quer saber, Agnes, vai entrar em 2021 preço Vai entrar. horário? Vai Que... entrar, a gente está super focado, né? Assim, a decisão no ano passado foi justamente para dar esse ano, para a gente fazer todos os ajustes que faltam. O que eu acho muito legal de observar é justamente o GT, CMOPLD, que está sendo tocado lá pelo RNS e pela CCE, porque os agentes têm participado e têm trazido justamente as dificuldades que eles estão enfrentando. Do nosso lado no Ministério, a gente tem a CEPAMP, que é a comissão que trata dos modelos, né, da cadeia principal de modelos do setor elétrico, né? E lá, então, a gente tem sempre uma reunião mensal da plenária, que a gente chama, que são com os titulares, né,
assim, é Marisete, né, pelo Ministério, mas os titulares da CCE, o ONS, a ANEEL e a EPE. Então, a gente está acompanhando, né, esse cronograma, Uhum. todas as dificuldades, assim, não é simples, mas a gente está acompanhando, né, para isso entrar direitinho em janeiro. E aí, Assim, a assim, nossa... Oh, pode desculpa, eu te falar. cortei. Não, 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 é porque eu assim, ia... porque no fundo, o que eu acho que é importante dizer, acho que os agentes não têm tanto contato, né, com a CEPAMP em si, mas é um comitê que a gente, assim, desde o ano passado tem tentado justamente usar bastante, né, porque a gente está nesse momento de fazer muitos aprimoramentos. Então, assim, os modelos, eles são parte disso, né, então a gente tem realmente tido essa disciplina de fazer esses encontros mensais para tratar as pautas da CEPAMP. Então, dentro da CEPAMP, a gente tem dois grupos, né, o GT Metodologia e GT Governança, né? Então, o que eu acho que preocupa os agentes é a questão da reprodutibilidade, né, do preço. Isso que eu ia comentar. A gente tem essa preocupação, tanto da reprodutibilidade Claro. quanto da antecedência das informações. Eu queria saber como é que isso está sendo, né, discutido e tratado Não, aí. então, isso está sendo acompanhado pelo GT Metodologia e, assim, e tem sido levado mensalmente, então, para essa plenária, para a gente justamente ver que não vai haver problema com a reprodutibilidade do preço, né, para janeiro. E, além disso, a gente tem um outro GT, que é o GT Governança, esse que eu coordeno, que é um que justamente tenta olhar para a CEPAMP onde que ela pode ter mais impacto, onde que ela pode contribuir mais, né? Então, a gente tem uma discussão bem legal, que eu acho que vai interessar os agentes, que é de propor, né, está no nosso plano agora desse ano, melhorias nos atos institutivos da CEPAMP, para possibilitar uma maior participação dos agentes na CEPAMP. Eu acho que a experiência do GT CMO-PLD foi muito legal. E aí, o que eu acho que é legal que tem a ver com o aprendizado ou com a história do setor, né? A gente parte de um setor em 2003, mais ou menos, que tinha bem menos agentes do que tem hoje, bem menos. E hoje a gente tem um setor com muito mais agentes e com muito mais capacidade de gerar conhecimento e de criticar e Com de certeza. ter elementos e sugestões e ideias. Então, a gente parte de um setor que muitas decisões elas eram top-down, né? E, assim, então era a gente lá em cima pensando qual é o problema que eu vou enfrentar. E aí a gente enfrentava e enfrentava. E hoje o GTCM e o PLD é um exemplo de como muitas questões elas podem ser trazidas por baixo, já trazer com solução por baixo. Então, a gente quer ver se consegue trazer algum tipo dessa experiência que a gente teve na modernização, continua tendo, e está tendo no GT, CMO, PLD para dentro da CEPAMP. Então, isso eu acho que vai ser bem legal. Mas, de qualquer forma, todas as decisões, isso continua na pauta, né, do GT Governança, que afetem as cadeias principais dos modelos, a gente entende, sim, que elas têm que ser tomadas até 31 de julho de todo ano, para permitir a previsibilidade para todos os agentes, né, e se acostumarem lá e fazerem as suas simulações até a efetiva entrada em operação. Então, assim, a gente está trabalhando para manter realmente essa questão do 31 de julho. Ai, Agnes, agora o nosso tempo está aqui acabando. Quero ver se você tem algumas considerações finais e ler aqui alguns comentários do pessoal elogiando o Luiz Dapini. Parabéns pela live. O Bernardo, excelente a live. Desejo sucesso na condução dos trabalhos e dias menos longos. Bernardo, todo mundo aqui está desejando. Paulo, nosso conselheiro, excelente debate, muitos temas relevantes. Rodrigo, nosso associado, a Fran, enfim, todo mundo assistindo. A gente está nos minutos finais. Quero saber se tem alguma consideração. Nossa audiência fiel superou 100 pessoas o tempo todo. Obrigada aí, Legal. sucesso. Eu fico muito feliz. Obrigada, Ângela, e obrigada, Abracel, pela oportunidade, né, pelo espaço. Podem contar sempre com a gente. E vocês sabem, né, assim, no fundo, sempre que quiserem vir ao Ministério para trazer questões relevantes, e vocês têm contribuído muito, a gente está de portas abertas, mas eu gostei, assim a questão dos webinars, eu estou meio ainda fora de prumo, porque assim, toma um tempo, né, da gente, mas o fato da gente poder comunicar tantas coisas em pouco tempo, eu acho que é muito rico e muito importante para o setor. Então, assim, eu agradeço mesmo pelo espaço, assim, podem contar comigo, assim, sempre que precisarem. E as portas estão abertas. Sempre que quiser, a nossa agenda é de vocês, viu, Agnes? Tá ótimo. Brigadíssima pela participação. Obrigada a Obrigada. todo mundo que participou, associados, do setor, todo mundo aí, gente. Brigadíssimo. Obrigada, Tchau, tchau gente. e até a Tchau. próxima. A gente vai deixar a live salva no YouTube, pessoal. Legal. Obrigada. Tchau, 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 gente. tchau. Obrigada.